verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, lhes dirás, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e construirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Seziel. Chamai o vosso irmão meu povo e a vossa irmã, por favor. Meu objetivo nessa noite é demonstrar a graça de Deus após os 3 oráculos desastrosos ao reino do norte. Nossa pergunta desta noite é: qual a abrangência da graça? Só a gratia, somente a graça. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua fronte. Ore por mim, homem pequeno, pecador, que precisa da graça do Senhor para expor a sua palavra. Ore por você. Peça a Deus uma palavra ao seu coração nessa noite, que seja realmente algo transformador para a sua vida. Pai, a leitura foi feita, grande é a responsabilidade de transmiti-la. Confesso a minha pequenez, a minha nulidade, mas suplico a Ti a Tua misericórdia. Uso o servo de barro para transmitir um recado especial para os Teus filhos reunidos nessa noite. Ilumina-nos, ó Deus, mostra o que o Senhor quis, ó Deus Pai, falar pela boca do profeta Oséias, para que a gente possa aplicar em nossos corações os Teus ensinos. Obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra aqui nessa noite. Foi o Senhor que os trouxe nesse momento de culto. Portanto, fale com cada um, ó Deus, conforme o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, na última quinta-feira, nós tivemos uma bela programação da UMP, recordando aqui os 5 solas da Reforma Protestante. Eu gosto de ver essas escritas aqui. Da última vez que essas escritas estiveram nesta parede, elas ficaram até metade do outro ano. Eu acho que esse ano vai ficar também. Deixa essas letras aí. Lá, quando estiver chegando próximo à reforma do ano que vem, a gente tira. Só que nós vamos continuar vendo elas escritas, mesmo sem elas. Foi isso que nós fizemos há um ano atrás, mais ou menos. Mas eu confesso aos irmãos que, ao passar por essas solas, nós temos que ir bem exposto aqui para os irmãos que participaram na quinta-feira, presbítero Fred, parabenizando ao irmão Franklin e também ao irmão Clécio, que participou proativamente, levando para nós, trazendo à nossa memória a importância da reforma protestante, que iniciou com Martinho Lutero em 1517 e produziu mudanças significativas na vida da igreja, resultando no surgimento do protestantismo. Somente as Escrituras, regra de fé e prática, autoridade última e suprema em questão de fé e de salvação. Somente a fé, sola fides, a salvação vem apenas pela fé, sem a necessidade de obras ou méritos humanos. A fé no sacrifício de Cristo é suficiente para justificar o pecador perante Deus. Somente a graça, sola gratia. A salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça e não por qualquer mérito humano. Eu lembro que da ilustração que o nosso irmão trouxe, Deus já fez tudo por você. Ele já concluiu aquela obra pela igreja. Somente a graça do Senhor. Somente Cristo. Jesus é o Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, não há necessidade de sermos intermediários com os santos, termos intermediários
intermediários como santos ou sacerdotes para alcançar a salvação. Dirija diretamente a Cristo. Você não precisa do homem de Deus, do missionário, do pastor forte, da oração forte, da igreja que pega fogo. O que você precisa é de Cristo somente. Dirija a Ele. E só lhe dê glória. Somente a glória seja dada ao Senhor. Todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Está aqui agora é para a glória de Deus. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós começaremos a turma de discipulado de 2024. Então, todos que vão começaremos às 20 horas na quinta-feira. Porque às 19 horas nós teremos a turma veterana. Das 19 horas até as 20 horas, a terceira turma vai estar se reunindo aqui presencialmente na igreja. E você vai ver que já no primeiro momento, você vai entender que a sua história tem um passado, um presente e um futuro. E que tudo o que aconteceu com você, o seu testemunho, tudo que acontecerá com você no futuro, e tudo que está acontecendo hoje, nessa noite, você veio aqui, Deus está escrevendo a nossa história, Deus está escrevendo o que nós estamos vivendo. Portanto, eu convido a você nessa noite, jogar-se nos braços do Pai, porque só tem glória. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que acontecerá, sempre será para a glória de Deus. Desses 5 solas, o meu predileto é só e glória. Mas hoje, utilizando o texto que eu preguei domingo à noite lá na igreja de Cidade Ocidental, dentro desse texto, eu não mudei o texto, porque nós estamos expondo o texto aqui na nossa igreja. E então, o sermão de lá, que estava antes da reforma, do dia da reforma, e o sermão de hoje, que está alguns dias depois da reforma, mas que é sempre aplicável na vida da igreja, não falarei só da irmã. Desses 5 pontos que estão aí, olhe para esse texto, vê se você consegue, no versículo de número 10, no versículo de número 11, no versículo de número 1 do 2, descobrir que sola é esse. Sim, se você pensou no sola prática, é solamente. É somente a graça. Você consegue ver somente a graça de Deus? Principalmente você que está numa sequência, vamos recordar Oséias, alguém anônimo, eleito por Deus, para que pudesse pegar ao Israel do Norte, também, claro, pegar parte do Israel do Sul, falando que Deus estava irado. O reino da coisa é cair na mão de um Deus irado. Nos contextos que se seguem aí, você vai ver alguns presságios, algumas profecias a respeito daquelas terras naquele momento. Nós temos um Deus irado que diz ao profeta Oséias: case com uma prostituta. Ordeno a você que tenha filhos com essa prostituta. E Gomer terá filhos. O primeiro filho vai ser seu, sanguíneo. E o menino que nasceu chamará Jezreel, que no hebraico significa Israel, que tem o mesmo nome do povo que era descendente do norte, Israel. Essa cidade, entretanto, viveria uma carnificina do rei Jeú, em 2 Reis 9:10, embora a história fala antes de Gideão, que neste vale de Zéu, a glória, a vitória, seria descrita por Deus, mas esse povo sofreria um derramamento de sangue. Foi o que aconteceu em 733, uma década antes da morte do reino, com toda a força. A Síria invade esse local, extermina nesse vale todo o exército e o povo ali foi eliminado. A segunda profecia da menina que nasceu desse relacionamento chamaria desfavorecida. Não basta um banho de sangue, agora aquele povo seria também visto como um povo desfavorecido. Usaram o mesmo nome aqui para
aplicar uma declaração que nós tratamos no sermão passado, um povo sem a compaixão de Deus. Povo que morreria numa carnificina, um povo que não teria a compaixão de Deus, e em terceiro lugar, nasceria o terceiro filho, que os dois filhos, segundo, são de outros relacionamentos, e está ali então Oséias casando, e você vai ver em sequência, e quando acontece isso, Oséias é obrigado a pagar por gol. Deus ordena, você vai atrás dessa prostituta, pague a quem está com ela e restitui de novo esse casamento, porque foi eu que mandei vocês. Nós temos muita história aqui pela frente, nós estamos só começando. Mas o terceiro menino que nasceu, a terceira criança era não meu povo, desfavorecido e não ser o povo de Deus. Meus irmãos queridos, se a coisa estava feia, você viu mais ainda. Mas o interessante é que quando eu chego no versículo 10, versículos conclusórios do capítulo 1 e introdutório do capítulo 2, eu consigo entender aqui, pelo nosso resumo nessa noite, que pela universalidade do pecado original, em que foi transmitido, comunicado a toda a raça humana, somente a graça do Senhor poderia revitalizar, poderia mudar essas maldições que estavam sobre a vida daquele povo. Portanto, o meu tema nessa noite é a graça. Sola grato, a graça. Porque a graça, em primeiro lugar, declara que sois filhos do Deus vivo. Veja o versículo de número 10. A graça declara que sois filhos do Deus vivo. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, lhes dirás: vós sois filho do Deus vivo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre a sua vida. Nós, irmãos, estávamos julgados e condenados. Pelo pecado original, ninguém seria salvo. Nossa história nos levaria cabalmente para a morte eterna. Mas pela graça do Senhor, e somente pela graça do Senhor, é que você se reuniu nesta casa, na família da fé. E como nós hoje gritávamos no catecúmenos, uma mudança interna aconteceu na sua vida. Sem essa mudança interna, na mente, na consciência e por último no coração, nós já estávamos julgados, condenados, mas foi a graça do Senhor. Foi a graça do Senhor. E eu quero que você pense nessa maravilhosa graça de forma extraordinária. O que seria a vida da igreja? O que seria a vida da nação de Israel? O que seria a vida de Judá? O que seria a vida da sua família? O que seria da sua história se não fosse a graça do Senhor que entrou e pontificou a sua vida, o seu ser, a sua forma de pensar, a sua forma de ver? Após os oráculos desastrosos que nós lemos, Deus faz uma promessa de reunião familiar de todos os seus filhos, não somente de Israel, mas de todos os eleitos e escolhidos de Deus. É preciso lembrar a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, digo que a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas dos céus, que não se pode medir nem contar. Essa promessa ainda continuava em pé. Mas o Deus irado, que diz que exterminaria parcialmente esse povo, nasceria dos seus remanescentes fiéis, um povo que pela graça do Senhor consegue entender o que ele queria propor para os descendentes dele. Há essas declarações expressas em Gênesis 22, 17, 13, 16, assim como o nosso verso 10, pois Deus reitera aquilo que ele tinha dito a Abraão: nós somos um povo aliancista, graças a Deus. Estudamos isso ao estudar hoje batismo. O Giovana não pôde estar hoje presente conosco,
sentimos falta do Frank e da Larissa, mas nós trabalhamos hoje essa questão da Lídia, trabalhamos hoje essa questão que somos um povo aliancista. Seu filho, seus netos, sua esposa, agora é incluída pela graça da vida, pela vida. Isso é maravilhoso demais, amados irmãos. Compreendermos que Oséias, nesse versículo de número 10, declara a prova futura do cenário neotestamentário e o peso da fala profética sobre o verbo aqui no hebraico, que é hayá. Isso significa se tornar, existir, vir a existir, acontecer, somatizado ao prefixo, ou melhor, a um sufixo nifal que remonta ao futuro. Então, o aspecto do nifal aqui, que é ser e tornar, está no futuro. Viria a ser Israel uma grande nação, o Israel eleito, o Israel espiritual, o Israel do Brasil, o povo da Igreja Presbiteriana de Santa Maria. Você agora faz parte desse número inserido no versículo de número 10. Coisa maravilhosa. Isso é ou não é pela graça? Somente pela graça. A lente cheia da cosmovisão da salvação. A lente amplia. Segunda-feira passada eu estava lá tentando fazer um exame de mapeamento da retina. Minha pupila dilatada. E aí a médica disse: você não vai conseguir fazer isso não. Mas vai lá de novo. A pupila estava ardendo mais do que pimenta. Quem já colocou aquele colírio nos olhos para dilatar a pupila sabe como aquilo é doce, doce como mel. E aquilo arde. E eu olhava aquele negócio. E daqui a pouco eu estava vendo pontinho para todo lado. Não sabia o que eu apertava. Estava apertando tudo. Aí quando eu cheguei pela doutora, eu falei assim: ó, o rapaz que operou a máquina esqueceu de dizer para o senhor que o computador pegou todas as vezes que os seus olhos desviaram. Você estava procurando os pontinhos. Esse teste não serve de nada. Volta para fazer outro. Vamos, queridos. Às vezes você está com a sua pupila dilatada e não está conseguindo ver a graça de Deus. Você está procurando graça onde não está. A graça é a lente cheia da cosmovisão da salvação. Eu sou salvo pela graça. Eu chegarei nos céus pela graça. E não vai ser pelo meu esforço de procurar aquele pontinho que pisca ali, pisca aqui, pisca do outro lado. Você não sabe onde está. Daqui a pouco você está bem embaixo dos pontinhos. E tem gente que acha que a salvação é meritadamente um pontinho que pisca ali, pisca aqui, pisca em qualquer lugar. E não é assim. A graça, na cosmovisão da salvação, na soteriologia, demonstra um mérito humano no processo da salvação. Ser filho de Deus agora está não restrito apenas a esse povo do norte, a esse povo do sul, mas agora ser uma nação terrena do nosso Senhor, compõe de todos quanto o Pai predestinar. Posso ouvir sua graça? Só graça. Só graça. A vocação eficaz, que é o chamado irresistível, declara que agora que quem não é visto que não há condições humanas e nem mesmo mérito devido ao pecado original, no processo do chamamento de Deus, sendo irresistível, não foi você que escolheu a Deus, não foi um elemento externo que te trouxe à casa do Senhor. E um elemento externo pode ser um louvor, pode ser um folheto, pode ser um convite da sua irmã, pode ser alguém que te trouxe à igreja. Um elemento externo, como nós temos trabalhado, como a ceia que vamos comungar daqui a pouco, como o batismo que se faz na igreja, são ordenanças santas, ordem do Senhor, para que a igreja possa efetuar. Mas se você não entender que quem te salvou, quem te chamou, foi o próprio Deus,
Filho de Deus. Somente a graça nos tornou filho de Deus por adoção. Chegamos então a um dos institutos mais importantes da graça, inserida no verso 10, dentro da vocação eficaz, dentro daquilo que nós colocamos no processo de ordem de salvação, ou ordem de saúde. Se você lembra qual é a ordem do processo de salvação, da ordem de saúde, isso é: primeiro, eleito. Você foi eleito por Deus. Deus, antes da fundação do mundo, te elegeu, como também te predestinou, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele. Primeira ordem, eleição. Segunda ordem, chamado pelo Evangelho, chamado eficaz, chamado irresistível, aonde você então vai, pelo processo do homem natural, ter acesso à pregação do Evangelho, ao chamado para todos. E é por isso, irmãos, que a gente deve pregar o Evangelho. Você é um missionário, como nós ouvimos ontem aqui, em qualquer lugar que você estiver. Fale do Evangelho. Porque você não sabe se aquela pessoa que está ali é um chamado por Deus, está esperando só você dizer: olha, meu irmão, meu amigo, em Jesus nós temos a salvação. Só isso, em Jesus nós temos a salvação. Eu não canso de pregar, meu irmão, porque um dia eu tive uma experiência com um senhor chamado Guimarães, e o senhor Guimarães é um homem que trabalhou no presídio do Rio de Janeiro, na época da ditadura. Era um carrasco, era um velho de mais de 75 anos, e o senhor Guimarães, um nordestino, que vai para o Rio, e a sua esposa, dona Berenice, uma senhorzinha de idade, que orava mais de 40 anos pela conversão do senhor Guimarães, e a dona Berenice ali presbiteriana, de Garanhuns, gente de fé reformada, gente firme na igreja, mas que o marido nunca havia sido crente. E ela nunca perdeu o ânimo de orar para aquele homem. Um homem lá do Rio de Janeiro, naquela época, trabalhava no presídio, como tinha matado muita gente. Ele falou para mim: pastor, graças a Deus, Deus é patente. Um belo dia, véspera de Natal, 24 de dezembro, vai eu, o diabo da igreja, e quando a gente chega lá naquela casa, dona Berenice, Sr. Guimarães, vocês são idosos. Eu passei um ano inteiro levando você na casa da dona, e ele falando com ela, dizendo com ela: agora eu quero ler o Salmo 23. O Senhor ouviu o pastor, e nada me faltou. Deitaram fardos e dedicados, e mansamento até que eu cheguei em bondade de misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Desse jeito, aquele homem estava chorando. Aquele homem falou: pastor, eu quero batizar agora. É agora, pastor. Pastor, eu quero batizar nesse momento. Eu não posso terminar esse ano sem o batismo. Eu entendo agora que o Senhor é o meu pastor, e o Espírito pregou para aquele homem que eu não abri a boca, eu não falei nada. Não sou eu, é a graça, é o Espírito que sonda os corações, que sabe todas as coisas. E aquele homem, depois, gente, idoso, isso marcou no ministério, tem muitos anos isso. Aquele idoso começou a chorar, e chorar, e chorar. E eu disse para o seu Guimarães, esse ano o senhor vai batizar. Eu não disse para ele: o senhor vai fazer 3 meses de catecúmenos ou 3 anos de discipulado. Eu não falei isso. É agora, seu Guimarães. Aquele homem com muitos anos. E na virada do ano, aquele homem foi. Ele andava com dificuldade, ele andava tremendo. Fui tremendo. Dona Berenice se explodiu para ele na fila. Os anos que ela orou por aquele homem duro de coração, rendido ao Senhor Jesus. Janeiro, fevereiro, março,
Deus é conosco, irmãos. Mas alguns meses à frente, Deus recolhe quem? Chamado, está na palavra. Salmo 23. Salmo 23. Leva a regeneração, leva o arrependimento, a conversão ao Novo Testamento, leva a justificação em Cristo Jesus. Pronto, chegou o instituto da adoção. Você é filho de Deus na ordem de salvação, na ordem de saúde, porque você foi adotado por Deus. É o aspecto da adoção. Sem a adoção, não temos como sermos chamados filhos de Deus. Mas para na adoção, não. Santificação progressiva. O único que é sinergista, você tem que praticar, tem que exercitar, uma vez que somos eleitos para a santificação, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios 1, verso 4. O reverendo terminou a ordem de salvação, não. Você já é chamado de filho de Deus, você já luta com a sua carne, pecado original, você vive pela graça, mas ainda existe na ordem da salvação 2 passos: a perseverança dos santos e a glorificação, que é o nosso último estágio. Deseje você ser glorificado. Ao entrar nos portais do Senhor, você vai ser glorificado. Venceremos o pecado já não tem mais acesso ao corpo mortal, doente, a uma cabeça difícil, porque vencemos. O último processo é a glorificação, é um corpo glorioso, é estar com o Senhor de forma definitiva. Mas antes disso, é preciso o seu Pedro, um pedreiro, que sempre terminava os sermões dele dizendo assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Rico de ilustrações da minha infância e do tempo passado, né? Mas que são dadas para mim até hoje, e pode ser dadas para você também. Não adianta ser meio crente, não adianta brincar de salvação. O que é importante, sim, meu irmão, é entender que você foi chamado pela graça, está inserido no corpo de Cristo, e é uma declaração que o profeta coloca para nós: vós sois filhos do Deus vivo. Você não é filho de chocadeira, nem de choco de sei lá, no masculino, como é que fala, mas você é filho de Deus. Segundo lugar, a graça declara que os filhos se congregarão, submetendo a um na sua cabeça. Veja o verso 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Quando eu observo aí o verbo Ieká, que significa união, unidade, advérbio junto ao todo, todos juntos igualmente, isso é, estamos congregados debaixo de um senhorio, estamos juntos na fileira da fé. Por isso, irmão, que na linguagem de Israel do Antigo Testamento, o contexto natural era do exílio e dispersação futuros, implícito na dispersação pela imersão do verso 11, quando fala da reunião do povo e seu afastamento da terra. Presumivelmente falava-se do cativeiro que aconteceu, onde o povo foi levado, e onde tem aquele salmo dramático. Não sei quem vai pregar esse salmo, se sou eu, se é o Fred, se é o Paulo, que diz assim: as margens da Babilônia nós chorávamos e pedíamos, entoa o cântico, o hino ao Senhor. Sabe, meus irmãos, que literalmente esse fato se cumpriu parcialmente no Reino do Norte, porque eles jamais voltaram a se reunir como nação em 722 a.C., quando foi esmagado ali no Vale de Israel, disperso. O conceito não se alterou, pois o cenáculo seguinte do rei Josias de Judá pretendeu incluir todos da terra de Israel em suas reformas. Você lembra? Extraordinário, o rei que foi Josias, e depois lembrando também das tribos de Efraim e Manassés, alguns remanescentes de Judá,
Benjamim, Levi, e a partir dos quais, então, todo o povo, agora misturado, se volta a reunir. Promessa do Senhor se cumpre, não agora como reino do norte, como reino do sul, mas como todo Israel, inclusive para aqueles lá que havia declarado que no futuro os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregariam. Isso é pouco pacífico para todos nós. A graça, em terceiro lugar, declara que sois favorecidos e seu povo. É o que diz o verso 1 do capítulo de número 2. Esdra e o seu grupo de peregrinos da Babilônia oferecem 12 novilhos por todo Israel quando chegaram a Jerusalém. De construção lá dos muros e depois do templo de Jerusalém, o retorno deles pós-exílio. Estão juntos. São agora, de novo, favorecidos e povo de Deus. Você consegue verificar a graça de Deus em tudo isso aí? Irmãos queridos, eu vou para a confissão de fé de Westminster e lá a gente traz o pensamento teológico da queda do homem e do pecado original. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, quem? Adão e Eva, o delito de seus pecados foram imputados a seus filhos. Por representatividade, a mesma morte e pecado, bem como a natureza corrompida, diz a confissão de fé, foram transmitidos a todos da sua natureza corrompida, transmitidos a toda a sua posteridade, transmitido não só para esse povo que estava aqui, mas para o povo atual, no século XXI. Então, se eu não consigo entender a graça no processo de salvação ou de recuperação do povo do passado, do Velho Testamento, do povo do Novo Testamento e da nossa geração atual, eu estou matando algo que é essencial, que é somente a graça. Somente a graça nos faz lembrar que somos favorecidos do Senhor, que somos filhos do Senhor. Somente a graça nos faz entender plenamente que agora nós somos como Israel que congregaremos com o nosso Senhor e Salvador. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. O Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E João 3, 6, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Você consegue ter graça? Eu quero concluir nosso sermão. Qual a abrangência da graça? Essa é a pergunta de hoje. Anote aí. Por que a graça ela é importante? Qual a abrangência da graça? O que a graça abarca? Como a graça ela se expande? Veja a abrangência da graça. Em primeiro lugar, inclui em dizer que você, que eu, que a igreja, que nós somos filhos do Deus vivo. Nem todos são filhos de Deus. Para de achar que Deus é pai de todo mundo. Que Deus é pai só de presbiteriano. Que Deus é pai só de assembleiano. Para de pensar isso. Deus é pai dos eleitos, dos escolhidos, dos chamados, dos transformados. Pode ser que você esteja aqui que Deus ainda não seja seu pai. Então eu quero te desafiar hoje a ser filho por adoção de Deus. Mude sua mente, varão. Mude sua cabeça, irmã. Trabalhe o seu coração, jovem, adolescente. Deixe a graça do Senhor internamente mudar a sua forma de ser. E quem faz isso é só o Espírito Santo. Com a abrangência da graça. Em segundo lugar, afirmar que os filhos se congregarão e submeterão a sua cabeça. Verso 11. A razão de sermos igreja de Cristo é estarmos em coinonia, é submetermos a Cristo. É somente a Cristo que nos comprou por um preço impagável. Quanto custa uma alma? Quanto custa a alma daquele infeliz que está na sua casa morrendo?
tenha valor nenhum, mas para Deus custou a vida do seu filho. Da próxima vez que você parar e ver uma pessoa morrendo espiritualmente, pergunta assim: Espírito Santo, Senhor Jesus, Senhor Deus, Trindade excelsa, vamos levar esse indivíduo também. O Espírito Santo vai te responder na hora. Agora, ele pode dizer assim: vai e pega. Você está aqui, irmãos, nessa igreja, para se submeter a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Qual a abrangência para nós? Me incluir na congregação do Israel espiritual, na nação santa, no povo de propriedade exclusiva de Deus. Que sois favorecidos como sendo meu povo. Nenhuma nação é comparada à nação santa. Sim, fazemos parte da nação santa. Celebre a Cristo, porque somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Agradeça a Cristo, pois foi através dele que obtivemos a salvação, o ingresso no seu reino. Somente Cristo, só é Cristo. Mas você consegue ver a graça? Só é. Somente a graça. Assim a graça abrange os filhos de Deus que viverão submetendo a Cristo, o seu Senhor, e serão. Eu quero muito que você grife no capítulo de número 12, que a gente está na introdução do número 2, essas duas palavras que está aí. Vosso irmão, meu povo, grife a palavra meu povo, e a palavra fala: você é povo de Deus, favorecido. Amém? Amém? Só falta uma coisa assim, aplicação prática. O que esses 3 versículos falaram no seu coração nessa noite? Quais os aspectos fundamentais do sermão para a sua vida, dentro do verso 10, do verso 11, do verso 1? 1 minuto para você ler esse versículo aí e aplicar na sua vida, no seu coração. Por favor, olhe para a Bíblia. Por favor, entenda que você é filho do Deus vivo. Entenda que você está numa congregação do Deus vivo. Entenda que você é povo de Deus e é favorecido. Que importância tem para a sua vida hoje? Para a sua vida agora? Irmãos queridos, quais as vantagens de sermos filhos do Deus vivo, de Jesus Cristo? Isso incentiva a pessoa a explorar e a pensar sobre a sua própria experiência vivencial. Experimente na sua consciência ser filho de Deus. Com o acesso que isso nos dá, o acesso ao amor incondicional, como filhos de Deus, muitos acreditam que receberam o amor incondicional de Jesus, o que traz consolo e apoio em todas as circunstâncias da vida. Pode o seu pai não te amar, pode o seu marido te abandonar, pode os seus filhos não gostar de você, pode as pessoas te deixarem, mas o amor de Deus é incondicional. Ele te ama, Ele te chama. Segundo lugar, qual é a abrangência da graça? Em experimentar-se nos filhos do Deus vivo a esperança da vida eterna. Ser filho de Deus, segundo a fé cristã, oferece essa esperança de uma vida eterna, onde há promessa de paz, de alegria perpétua na presença de Deus. Eu estou indo morar com o Senhor, eu estou indo para a minha vida eterna. Cada dia que se passa, cada semana que se passa, cada ano que se cumpre, cada aniversário, deixa eu dizer uma coisa para você, cada aniversário que você faz,
Você está declarando assim, estou mais perto de morrer e estar com Jesus. É isso. Aí a gente acende velhinhas, bate palmas e sopra, né? Enche o bolo de aquele negócio gostoso, todo mundo come, feliz da vida. E você está dizendo assim, caminhando. É isso que você está declarando. Celebre a vida eterna. Celebre porque você está a caminho de casa. Celebre porque você está voltando para o lar. Celebre porque você tem certeza da vida eterna e da salvação. Fortaleza nas dificuldades. A abrangência da graça, sermos filhos de Deus. Para muitos, o relacionamento com Jesus traz força, encorajamento para enfrentar as adversidades. A fé oferece segurança e a certeza de que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Ele está presente nas suas dificuldades. Isso é graça. Isso é convicção. Sentido de propósito. Jesus ensina sobre o valor de uma vida centrada no amor e no serviço ao próximo. Ser filho de Deus pode proporcionar um sentido profundo de propósito e direção de Deus, ajudando a viver de acordo com os valores eternos e construtivos. Por que você vive? Tem um propósito na sua vida. Você vive 50, 60, 80 anos, 90 anos. O que você está vivendo agora? Será que você está vivendo agora só para você amanhã tomar um café que você vai fazer, que você faz há 40 anos, o mesmo café? Algumas pessoas utilizam o mesmo coador de pano, porque tem que ser de pano, aquela coisa bem velha, onde mais de 100 cafés já passou, né? Você tem prazer em usar aquele coador há muito tempo, porque jogar papel fora é desperdício de dinheiro, não vai contra a ecologia, e você gosta de tomar o mesmo café, 6 horas da manhã, o seu café, amanhã, depois da manhã, 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 e você faz isso há 40 anos na sua vida mais. Será que o propósito da sua vida é tomar café naquele padrão dele? Deus tem um propósito maior na sua vida. Tem um sentido na sua vida. Anunciar a graça, a salvação, a vida eterna. Que você é filho de Deus vivo. Que você congregará com Ele, subterá Ele com cabeça. E que você é um povo favorecido. Não tem como fugir disso. E por último lugar para fechar: comunidade e pertencimento. A abrangência da graça e declarar que somos filhos de Deus. A fé em Jesus frequentemente conecta pessoas com outras pessoas. Quero aqui agradecer a todos que estão envolvidos no discipulado. Como foi lindo o ano. Eu pude ver pessoas desmanchando lá, né? Outras petrificadas no banco, né, irmã Fátima? Que ficaram petrificadas. Outros indo. Outros celebrando. Gente, o que é aquilo? Você pertence a um corpo vivo, a uma comunidade de fé. A alegria de algumas pessoas pegarem o certificado que o Clécio tanto espera. Daqui a 3 anos, você receberá o Senhor se o Senhor voltar para você. Da Célia celebrando, do Paulo celebrando, talvez pessoas receberam o primeiro certificado da vida deles. Mas isso não é nada diante daquilo que vocês já receberam, que é o seu carinho da vida eterna, ser filho do Senhor, dados pelo Senhor Deus. Eu quero terminar, irmãos, lembrando uma letra que nos leva a pensar na graça, que significa que sem a graça nós não conseguiremos viver. Que a graça para todos nós tem um grande significado. O que significa a graça para ti numa situação de erro ou de falha? Especialmente em momentos difíceis, sobre você pertencer à importância e à compaixão do Senhor, como um conceito amplo de graça. Graça
não é de graça. Graça não é uma desgraça. Graça é de Tripogolf. Ele diz que o preço da salvação custou a graça. E a graça é cara. Alguém se colocou no seu lugar para que você pudesse estar. Alguém morreu por você. Alguém te comprou por um preço muito caro. E o preço do Senhor Jesus, vamos falar já assim, seu corpo, seu sangue. Então aproveita a igreja do Senhor, viva contente, incentive as pessoas a considerarem que a graça não é apenas algo transformador para a própria vida, mas também a sua visão dos outros e a maneira como se relaciona com eles, os quais, alguns exemplos de momentos em que sentimos que só a graça nos sustentou. Quando foi, meu irmão, a última experiência especial, específica, em que você disse foi a graça? Engraçado que hoje eu ouvi, entre o café da tarde e a nossa, você ainda não entendeu, você ainda não entendeu que a gente vive pela graça do Senhor. Ouvi isso há pouco tempo. Você ainda não entendeu, meu irmão. Você ainda não entendeu, minha irmã. Abra sua cabeça, por favor, porque às vezes eu falo tão depressa, minha cabeça é tão rápida. Mas eu quero ser assim bem no sistema que Larissa gosta, que Slane gosta, que Nelson gosta, slow. Abra sua cabeça, slow. E sem a graça, você não vive. Que você está aqui. Você lembra daquela música? Sabe? Eu não vou cantar, só vou citar, porque é uma das músicas mais cantadas em todas as igrejas do mundo. Maravilhosa graça. Maior que o meu pecado. Como poder contá-la? Como hei de começar? Pois ela alivia minha alma, e eu vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, como maravilhosa graça, como firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior do que a minha vida inútil, é maior do que meu pecado. Amém? Feche seus olhos para perceber sobre a graça do Senhor. Tudo é pela graça. Só a verdade. Como no texto de Oséias, com maldições, Deus inclui 3 versículos de graça. É porque ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para os seus sonhos, os seus projetos entregues nas mãos do Senhor. O que é maldição, Ele transforma em graça. O que está perdido, o Senhor recupera. Creio que tudo é pela graça do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Prepara-nos agora para participar da ceia, Senhor. Abrangência da graça, sim, da graça do Senhor. Obrigado por essa família da fé, em que nós congregamos agora, nesse momento, e congregaremos no futuro também, Senhor. Em nome de Jesus.